a Deus. Vamos agora receber a nossa palestrante, a Sandra. Bem-vinda, Sandra. Vou pegar meu textinho aqui. Tem alguém vindo numa casa espírita pela primeira vez? Sejam bem-vindos, que possam sentir-se acolhidos. Deus, ao criar todas as coisas, viu que tudo era perfeito e bom. E pergunta para os espíritos de Allan Kardec: que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais atributos de Deus: infinitamente justo e bom, onisciente, onipresente, onipotente. Quer dizer, Deus está em toda parte, tudo pode, tudo vê. Infinitamente justo e bom. Mas como Deus pode ser justo diante de tantas coisas que acontecem comigo? Onde está Deus? Está aqui, onipresente, onipotente. Mas por que não muda as coisas que acontecem comigo? Pois bem, Deus, ao criar todas as coisas, Ele não fica gerindo como uma marionete cada um de nós. Nós tivemos um ponto de partida, um início, um começo, e estamos nos desenvolvendo. Então fomos todos criados simples e ignorantes. Jesus não teve um início diferente do nosso. Nenhum espírito evoluído teve um começo diferente do nosso. Todos passaram do começo da simplicidade, da ignorância, até a angelitude. Mas por que eles são mais evoluídos? Deus não para de criar. Deus cria incessantemente. Então existem espíritos mais antigos, que foram criados antes de nós, que já trilharam, que já viveram muito tempo, e espíritos novos. Segundo os espíritos, na evolução, na nossa evolução, para que a gente possa evoluir e colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo, a gente encarna, desencarna e reencarna. Nós somos espíritos imortais. Eterno só Deus o é. Eterno é que não teve começo. Nós tivemos um começo. Então nós somos espíritos imortais. Jamais morreremos. Então nós apenas estamos em uma passagem de um período muito breve de 80, 100 anos para os longevos, que passa assim, ó. Quando os antigos diziam que passava assim, na minha cabeça demorava demais, porque a gente, quando é criança, a gente quer ser jovem. Quando você é jovem, tu quer ser adulto. Depois de adulto, se arrepia porque logo já está ficando velho, né? Então, passa muito rápido essa existência terrena, sendo que nesse período que a gente está encarnado aqui na Terra, nós ficamos muito tempo acordados, muito pouco tempo acordados, aliás. Nós ficamos a maior parte do tempo cochilando, dormindo. A maioria do tempo nós estamos em devaneio ou cochilando mesmo. Então, tem pessoas que não podem ter um probleminha assim, que já se bota para dormir. Isso é uma fuga daquilo que a gente se propôs a fazer, porque nessa atual encarnação que nós estamos, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Pergunta para os espíritos, de Allan Kardec no livro dos Espíritos:
participamos nós, os espíritos, nós, do nosso planejamento reencarnatório? Sim. Nós fazemos as escolhas em conjunto quando a gente pode, quando a gente tem discernimento. Os espíritos ainda infantis, muito ainda primitivos, esses não. Esses eles vão passando pelas encarnações de uma forma automática, sendo que empurrado, igual criancinha quando vai para a escola, em que é a mãe, é o pai que levam. Ela não tem livre-arbítrio para escolher se quer ou se não quer ir, se vai ou se não vai, se é para aquela escola ou se não é. É naquela que os pais podem mandar, que tem condições financeiras e tem que estudar. Então, no nosso começo, quando nós iniciamos, tem muita gente que não consegue pensar isso, não passa pela cabeça, mas os espíritos dizem, nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Eu, Sandra, no início da minha evolução, eu habitei o mineral, que juntando os átomos formavam os primeiros corpos. Eu participava das reações químicas, eu interagia entre os elementos químicos formando novos materiais. E quando você pisa numa areia, você está pisando em quem? Criação divina. Tudo tem átomo. O nosso corpo, as nossas células são compostas, cada célula é composta de muitos átomos. Então nós somos uma constelação atômica ambulante, esse nosso corpo físico. Então, dentro de nós existe toda uma criação divina em evolução ainda, que nós somos meio que Deus para as nossas células. Voltando, nós evoluímos e por muitos e muitas encarnações, nós fomos vindo e encarnando meio que de empurrão. A gente diz reencarnação compulsória, em que você vem e você não escolhe, você tem que vir. Até que chega um momento, sabe quando a criança é uma criança dócil, uma criança boa, e aí ela pede alguma coisa e você vê que ela já está escolhendo alguma coisa, e aí você vai cedendo para que ela escolha, faça opções? Pois é assim com a gente também, na nossa evolução. Então, a maioria das pessoas, elas já estão, nós aqui, a maioria nós já estamos planejando as nossas encarnações. Nós já não somos tão maus e nem tão primitivos. Nós não somos mais tão primitivos. E a gente já não é tão mau. A gente já não joga pedra, a gente já não passa por cima dos outros, a gente já não maltrata os animais. Tem algumas pessoas que fazem e ficam quietinhos, não se manifestem. Quando a gente já sente pelo outro, ou a gente já se coloca no lugar de um animal, ou a gente já se arrepende das coisas que a gente faz, a gente já deixa de ser primitivo, então começa a ter uma consciência, um despertar. Então, a partir desse momento, você começa a se arrepender. Você chega no mundo espiritual, depois que desencarna, e você se dá conta do monte de besteira que você fez. E os cobradores, esses que o nosso amigo estava falando, que muitas vezes se tornam nossos obsessores, aqui enquanto encarnados. Então, as coisas que a gente faz ficam registradas em nós, na nossa consciência. E quando a gente desencarna, que a gente está no mundo espiritual, aquilo se aflora na nossa consciência e aqueles espíritos que nós prejudicamos, então, nós queremos logo nos quitar com eles. Fazer com que a gente se perdoe, que a gente se encontre e se perdoe. E aí, então, enquanto a gente não consegue voltar para fazer de novo, tudo de novo, aquilo que a gente errou, a gente não consegue ir adiante na nossa evolução. Então tem o caso do Silas. O caso do Silas, que é um dos que ajudavam André Luiz em todas as pesquisas que ele saía para fazer, e o Silas estava esperando para voltar para reencarnar, porque na encarnação anterior,
o pai dele, muito rico, e a mãe dele, eles tinham bastante posses. E ele era um jovem audacioso e ambicioso, e quando o pai dele viuvou, que a mãe dele faleceu, ele achou então que ele já ia ser dono da metade da herança e já calculava a outra parte do pai e tudo, quando o pai casa com uma madrasta de 30 e poucos anos. Ele ficou encolerizado e ele não aceitava que ele teria que dividir a herança com essa madrasta, e ele a assassina com veneno. Então Silas estava tentando fazer um planejamento reencarnatório e tentava buscar essa madrasta para que ela viesse, para que ele pudesse recuperar o que ele havia feito, refazer tudo, porque ele já tinha reencarnado, já tinha feito outras ações no plano espiritual, já estava melhorado, mas ele tinha uma pendência dessa outra encarnação. Só que não se achava a madrasta. Porque é incrível, enquanto que a pessoa não quer, o espírito não quer perdoar, ele simplesmente fica num vale, ele fica meio que escondido, omisso, e ele não se manifesta, e aí Silas não conseguia encontrar. Então foi perguntado para o outro mentor espiritual se eles não podiam ajudar o Silas a encontrar essa antiga madrasta. Nós podemos encontrar, só que nós não podemos interferir. Vejam, tem mais um outro caso reencarnatório que é bem do livro Memórias de um Suicida. O livro Memórias do Suicida, os suicidas se reuniram lá no mundo espiritual e aí eles estavam lá no Vale dos Suicidas, cada um sofrendo das suas dores, e quando desencarna, igual no filme Ghost, quem já viu o filme Ghost, levanta a mão. Aquele ator bem lindinho, quando ele... aquele ator bem lindinho, que não é mais, mas na época, né? Quando ele se vê do outro lado desencarnado, ele se vê com uma roupa igualzinha que ele tinha, da mesma cor, com a mesma calça, e ele se vê naquela condição já e se olha, né? Tem um guarda-roupa do outro lado, no mundo espiritual, assim, com aquelas mesmas roupas guardadas lá? É incrível. O espírito se vê e se projeta. Por isso que dá certo esse negócio da apometria, de fazer com que ele, no espelho, se espelhe ou numa tela se veja, porque quando você induz mentalmente, o espírito automaticamente se vê. A gente projeta, se é uma mesa com 4, 5 trabalhadores e todos na mesma vibração, assim, naquela criação mental, todos seguindo a fala do doutrinador, e isso então cria uma tela em que o espírito se projeta e ele vai. Pois a nossa capacidade espiritual, não só de desencarnado, tá? De encarnado também. Pensou, projetou. No corpo perispiritual. Quem daqui tem perispírito, levanta a mão. Todos. Todas as noites, quando nós dormimos, tem gente que não espera nem de noite, né? Já começa a cochilar na cadeira, né? Você dorme, o corpo físico fica ali, só o físico, o seu perispírito, que acompanha o espírito, que é onde quer que o espírito vai o seu perispírito, então vai para a erraticidade, ali para o mundo espiritual, e quando você se vê lá no mundo espiritual, mesmo dormindo, você se vê com a roupa que você está, a roupa que você se projetou, de imediato. Você não vai pelado nem de pijama às vezes, você vai com a roupa que você lembrou, do outro lado. Pois os espíritos, a gente se vê, conversa, o tempo todo nós estamos em relação com esses espíritos desencarnados. Espírito encarnado está em constante relação com os espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos e conforme a capacidade que nós temos, nós vivemos meio que aqui, meio lá. Tem gente que anda sempre assim, meio tonto, meio assim, parece que saindo do corpo, meio tonto, sabe? São sintomas de mediunidade.
Aí tem que vir estudar. Porque se a pessoa não estuda, ela vai ganhando umas doenças que se registram geralmente na parte da cabeça, né? Porque vai perdendo o equilíbrio, perdendo a concentração e ela não domina mais. Então ela vive, sempre a gente diz desacoplada, meio fora, vive quase mais do outro lado. Não pode nem ficar sozinho um pouco, não pode nem se concentrar um pouco e aí não pode trabalhar, porque qualquer coisa dá passagem. O estudo mediúnico faz com que a pessoa exerça uma ação sobre si e ela se domina nesse fenômeno da mediunidade. Então passa a ter uma ação sobre si mesma e só dá passagem quando é a hora de dar passagem. Então isso só estou dando uns toques assim para vocês entenderem, quem não entende um pouco de mediunidade. A mediunidade é natural de todos nós. Tem uns que conseguem mais e tem outros que não. Tem outros que só têm uns pressentimentos. Então esses pressentimentos é normal de todo mundo. É natural ter pressentimento, ser intuído. Todos nós somos, porque nós temos um perispírito. Pois bem, estando do outro lado, os suicidas, que fizeram o que fizeram consigo mesmos, se veem do outro lado, naquele ato que praticaram, então eles veem o corpo físico da forma como eles lesaram. E estávamos naquela situação assim, quando eles pedem ajuda, passa a Legião de Maria, que são os trabalhadores do mundo espiritual que ficam nessa região do Vale dos Suicidas, para recolher aqueles que já pediram, que já estão no estado de pedir ajuda e condições de sair desse local. E eles foram levados então para uma colônia de tratamento, e chegando lá eles foram tratados, mas quando estavam juntos, cada um começava a falar de como foi a sua vida e o que fizeram, e aí passava um trabalhador e dizia: parem de falar sobre isso. Por que parar de falar sobre isso? Eles desarmonizavam aquele local de tratamento pela fala, pelos pensamentos, por tudo. Gente, isso é só o espírito que faz, o espírito desencarnado? Não. A emissão de pensamentos e sentimentos nossos vão reavivando as coisas em nós. Então, quanto mais a gente pensa no que passou, no que errou, no que deixou de fazer, você não consegue viver o agora e você fica preso naquilo, criando ideações mentais. Então, a instrução é que eles parassem de falar sobre isso. Mas estando ali, o Sobral contou para o espírito do Camilo, o Sobral era um suicida, que ele, um português, não muito rico, de uma família média em Portugal, ele foi estudar na universidade, ele muito lindo, imaginem um homem lindo, e ele sair na noite com os jovens e tudo, então ele começou a gostar da noite, e ele se encantava com a noite. E ele gostava de ficar na noite, mas nesse meio tempo ele conheceu uma jovem linda, educadíssima e rica, e casou com ela. Casou com ela e ele não deixou de sair na noite, continuou ainda na noite. E tudo que ele pôde fazer de gastar o dinheiro dela, ele gastou. E gastou se apaixonando por uma daquelas senhoras que viviam nessas noites que ele gostava de ficar. Eulina. E a Eulina então tirou tudo que podia tirar de dinheiro do Sobral. E o Sobral e a esposa ficaram então numa situação muito difícil. E a Eulina, depois de ter pego todo o dinheiro que podia pegar de Sobral, ela foi embora, veio embora, adivinha para onde? Para o Brasil, com alguém que ela gostava. Um português que veio para o Brasil. Com alguém que ela gostava, e quando Sobral soube, ele gostava dela assim como ela era, ele era apaixonado. A paixão, não era amor, era paixão por ela. Então, quando ele pôde, ele veio para o Brasil, descobriu onde que ela estava, e ele foi lá, e ele queria que ela voltasse para ele, e ela riu dele. Riu. Imagina se eu vou voltar, imagina. E riu e zombou dele.
tomado de raiva, ele se grudou no pescoço dela e a sufocou, matou por sufocamento. Em seguida ele se arrependeu do ato que fez, se arrependeu, o que eu fui fazer? Ele gostava, apaixonado pela Eulina, se arrependeu, pegou os lençóis e se enforcou. Então naquela mesma noite, os dois, se foram. E ele contando, por isso eles lembrando e contando essas coisas, é que passava então aquelas pessoas que cuidavam daquela região, que retiraram as pessoas lá daquele sofrimento, mas eles contando a história. Então o que fizeram? Separaram eles e cada um foi para um lado para estudar. E Sobral, arrependido do que havia feito, a Eulina não parava de pensar. Cada vez que ele olhava para as mãos, ele dizia: como eu pude fazer isso com essas mãos? Ele foi para um planejamento reencarnatório. E o planejamento reencarnatório, nós podemos sim planejar e junto os nossos protetores individuais, nossos espíritos protetores nos auxiliam. E eles nos auxiliam, vejam bem, para que a gente entenda o valor da nossa encarnação atual, a encontrar os pais na hora certa, os pais dos nossos pais, os avós, nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros, a cidade, a comunidade, o país. Tudo necessário para que a gente se encontre novamente e possa conviver em conjunto para a gente poder ressarcir aquilo que a gente fez de errado. Então estava já Sobral indo para o momento do reencarne. Ele se despediu do Camilo. Quando o Camilo viu ele se despedindo assim e as mãos dele secando, Sobral nasceria então sem as mãos. E assim nasceu Sobral, e ele foi então colocado numa caixa para doação, porque a mãe dele, uma prostituta, que quando viu a criança que nasceu, viu que não tinha coragem nem condições de cuidar, o abandonou numa favela do Rio de Janeiro. E foi encontrado então por uma senhora muito humilde que morava na favela, mas de bom coração, que tinha uma filha de 11 anos. E Sobral então nascera com problemas respiratórios muito graves e sem as mãos. E essa mocinha que cuidava dele, porque a mãe já estava muito debilitada a ponto de desencarnar, então o instrutor disse para Camilo, falou ali para que ele observasse. Camilo queria ver como é que estava Sobral. Então o instrutor disse assim: se demore no olhar sobre essa moça. Quando ele se demorou no olhar, era Eulina, que havia reencarnado 11 anos antes dele, para que ajudasse a mãe a cuidar dele, numa situação em que ele havia vindo, filho daquela situação que ele gostava de viver e que foi colocado numa situação de humildade. Para que nós estivéssemos hoje aqui, com os pais que nós estamos, a situação que nós vivemos, nós planejamos sim e pedimos sim para que a gente voltasse. Tudo está planejado, está tudo planejado na nossa vida? Tudo, não. Fatos principais estão mais ou menos traçados. Sabe quando você vai fazer uma viagem? Uma viagem você tem que planejar a data, o dia, a hora, comprar passagem, você tem que saber as roupas que vai levar, mas durante a viagem você não pode coordenar tudo. Você pode até ir para um local onde vai parar, dormir, mas o que vai acontecer no durante você não coordena tudo. Então, algumas coisas da nossa passagem aqui na Terra está realmente planejada. Tem gente que muda o planejamento reencarnatório? Muda completamente, e aí passam trabalhando a espiritualidade, porque já foi planejado que ele seria pai de alguém,
quero um que já está o compromisso mais ou menos pronto, que a família já inclusive já reencarnou aquele outro alguém que seria a esposa, e a pessoa realmente de repente deseja ir lá para um local bem longe, para o Alasca. Meu Deus, está dando a hora de encontrar a mulher e ele não vem. Acontece uma pandemia no Alasca, ele é obrigado a voltar, porque ele tem que encontrar. Coisas estão traçadas. Algumas coisas que é seu filho está traçado. Gente, família é junção de seres diferentes com compromissos reencarnatórios. Para que a gente possa estar sempre juntos, porque o nosso compromisso está ali. E aí vem assim, vem como esposa, vem como cunhado, vem como sogra, vem como nora, vem tudo, mas vem. E são as pessoas que você teria que encontrar nessa jornada terrena. Se você vai fazendo as coisas, sempre encarando, com boa disposição, com vontade de fazer o melhor, você passa de ano. Vamos dizer, consigo. Mas a gente consegue tudo? Não. A gente sempre coloca umas metazinhas a mais. A gente sempre acha que vai conseguir dar conta de tudo. E chega na hora que a gente faz a metade. E tem uns que não fazem nada. E também tem assim, ó, uma pessoa que quer reencarnar, tudo isso são perguntas do Livro dos Espíritos, tá? Um espírito que quer reencarnar, mas ele quer reencarnar para aprontar, ele não quer reencarnar para se tornar bondoso. Sabe assim, aquele que se acha que quer vir para a Terra, continuar no devaneio, ele pode reencarnar, eles deixam ele planejar esse reencarne dessa forma. A espiritualidade deixa. E deixa, sabe por quê? Se não fosse dessa forma, ele não viria. Sabe aquelas pessoas que você diz, então tá, deixa, vai. É dessa forma que ele reencarna. E ele evolui. Nem que seja, 2 espíritos protetores estavam conversando lá no mundo espiritual. Esse teu protegido nessa encarnação não evoluiu nada, né? Aí o outro disse, não, evoluiu sim. Não evoluiu. Evoluiu sim. Isso é uma brincadeira, porque espíritos evoluídos não falam assim, né? Mas evoluiu sim. É como se ele, estando livre, ele assaltava, ele matava, ele fazia tudo de errado. Ia preso, chegava na prisão, ele dava um jeito de fugir e aprontava tudo de novo. E fez isso por várias vezes até que ele foi morto. Então ele não evoluiu nada. Aí o outro evoluiu sim. Sabe como é que ele fazia para fugir da prisão? Ele cerrava as grades. Então ele exercitou a paciência. A gente quer dar um salto evolutivo, porque a meta é ser igual a Jesus, né? Ai meu Deus, em matéria de Calcutá, e não sei quem. Ai, que metas. A gente tem que pegar uma pessoa mais perto da gente, assim, pra gente não se culpar muito, sabe? Porque a maioria de nós entra em depressão, porque a gente gostaria de evoluir rapidamente, né? De parar de fazer besteira, porque a gente já sabe que não deve fazer. Só que calma, nós estamos evoluindo, aos poucos nós vamos seguir os passos de Jesus, aos poucos nós iremos sim, e cada vez nós iremos sim melhorar, refletir um pouquinho mais. É um desespero das mães, porque nós, mães, assim, se deixassem, nós já traçava a vida dos nossos filhos e já não estava tudo certinho, eles não erraram nunca. Mas não adianta. Deus, ao criar tudo, viu que era bom. Então, na essência de todos nós, do maior criminoso, do maior safado, lá na essência, lá no íntimo tem um átomo, o espírito habitando que vai evoluir, e a nossa destinação é a evolução, é o bem, é o bom, é o belo, porque nós somos filhos do amor, então nós todos iremos para esse destino. Só que cada um vai no seu tempo, e é isso que Deus estabeleceu, leis que regem. Então, ao criar tudo, Deus estabeleceu leis, e isso está no Livro dos Espíritos, na outra parte que trata das leis naturais, as leis divinas.
em que vai dizendo que nós somos estabelecidos, criados por Deus, seus filhos, com o potencial de virmos ser iguais a Jesus. Nós somos irmãos de Jesus, só que nós estamos numa caminhada de ascensão. Podemos parar por um tempo, mas depois os nossos amigos espirituais, nossos parentes, vão nos empurrando, quer a gente queira, quer não. Aqueles mais preguiçosinhos vão evoluir. Aqueles mais malandrinhos também vão evoluir. Esses espíritos trevosos, espíritos vingativos também irão evoluir, por força das leis que fazem com que tudo evolua, tudo cresça. Então nós estamos evoluindo sim. Que a gente possa deixar o passado, aquilo que a gente não fez de bom. Porque eu fui isso, porque eu fiz isso, porque tu não sabe o que foi, porque senão, não. Deixa tudo para lá. Você tem o agora. Da agora para frente, então, você tem a capacidade de fazer. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, Jesus dizia. Basta que tenhais a certeza, a fé, a convicção. Nós podemos daqui para frente fazer um novo amanhã. Por hoje, só por hoje. E vamos viver o dia de hoje como um grande presente de Deus, para que hoje a gente evite de fazer coisas que nos façam sofrer ou que façam os outros sofrer. Só por hoje. Vamos melhorar? Só por hoje? Uma boa noite para todos.